Hum? Hum? Alô, Brasil! Aqui tem estúdio, Brasil. Caraca, tem estúdio, mano. Agora, meu, eu sou um youtuber. Hein? Olha só, que chique. Que coisa do... Puta vida, vai ser esse vídeo aqui, vai ser a inauguração do estúdio do Potências de Conexão. Ó só. Bota uma música de cerimônia aí. Eita, inaugurou. Olha só. Seguinte, faz mais de um ano aí que não tinha aqui um Reforma PPT, então ele voltou, o Reforma PPT tá de volta. E o Reforma PPT, caso você não lembre, afinal de contas já faz bastante tempo, é uma série em que eu recebo uns slides de alguém que fez uma apresentação, talvez não goste tanto sim dos slides que fez, e aí eu dou aqui meus pitacos e vou falar o que eu achei dos slides e como que a gente poderia fazer uma reforma e mudar, tanto em termos filosóficos como em termos operacionais, do programa mesmo, e como que a gente cria algumas coisas visuais ali no PowerPoint. Se você nunca viu o Reforma PPT, ele é dividido em 2 episódios. Um é o planejamento da apresentação. Planeja a apresentação. Ninguém planeja, a galera já chega fazendo sem planejar e tal no computador. Não faça isso, a gente planeja e depois tem um outro episódio de execução, ali mais com ferramentas e pormenores de como fazer o planejamento ir para o papel ou para a tela do computador. Quem mandou os seus slides para essa edição do Reforma PPT foi a Patrícia. A Patrícia, antes da gente ver os slides que ela mandou, é interessante a gente saber o contexto. A Patrícia é enfermeira, não, ela é estudante de enfermagem e precisava fazer uma apresentação sobre a Associação Brasileira de Enfermagem. E essa apresentação é dentro de uma disciplina e ia ser feita para a professora dessa disciplina e também para os outros alunos. Detalhe importante, esses outros alunos tinham alunos de enfermagem, mas tinham alunos também da fisioterapia, da nutrição, de que outros cursos. Então são alunos que nem são de enfermagem, que provavelmente não sabem o que é a Associação Brasileira de Enfermagem e provavelmente não se importam. Então, precisamos mostrar alguma coisa para essas pessoas que elas não sabem, precisamos fazer elas se importarem minimamente para que elas entendam. Não é tarefa fácil. Então, olha só os slides que a Patrícia mandou aqui. Opa, tem 2 câmeras, olha, tem câmera aqui. Mano, tá chique a parada, não tá? Olha só, então esses aqui são os slides da Patrícia. Vou dar uma visão geral aqui, porque quando você dá uma olhada na visão geral, muitas vezes você já começa a ter uma ideia para onde que foi a apresentação. Essa visão geral nos mostra que assim, tem uma cacetada de slides com texto. Assim, jamais alguém na história das apresentações leu um slide desse. Alguém na plateia. Então assim, tem uma cacetada de texto que dá uma preguiça louca de ler, de prestar atenção e tal. Quando tem tanto texto, me parece que esses slides deveriam ser um documento e não parte de uma apresentação. A apresentação, se você está projetando alguma coisa aqui, essa alguma coisa tem que te ajudar no que você está contando e não dificultar, complicar a vida. Acho que esses slides com um monte de texto mais dificultam do que ajudam. Então, me parece, primeiro ponto, que do jeito que tá, poderia ser um documento e não uma apresentação. Beleza. No Reforma PPT nunca dá tempo de reformar uma apresentação inteira, ficaria longuíssimo o vídeo. Então, eu sempre escolho 1 ou 2 slides para
reformar e para dar uma ideia de repertório. Eu acho que o principal aqui do Reforma PPT não é ver o que é certo e o que é errado, porque tem infinitos jeitos de fazer. Mas sim repertório, buscar repertório, e eu vou dar sugestões de como eu faria, e você pode se inspirar para fazer coisas parecidas, coisas iguais, coisas diferentes. Beleza? A ideia é essa. Então, eu escolhi este slide aqui da introdução. Então, esse slide aqui da introdução diz algumas coisas pra gente. Diz que a Associação Brasileira de Enfermagem foi criada em 1926. Dá pra grifar a parada aqui, em 1926, né? Então ela foi criada. Blá, blá, bli, 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 bli. Isso aqui eu achei interessante, que foi a partir da formatura de uma escola de enfermagem Ana Nery, em 1925. Eles se formou uma turma, né? A primeira turma se formou, essa foi a primeira faculdade de enfermagem, e aí essas enfermeiras queriam fazer uma associação de ex-alunas para continuar estudando, e aí elas criaram a ABEM. Eu grifei aqui partes que eu acho que são mais importantes e que eu julgo que talvez sejam mais relevantes de tudo que está aqui. Então, primeira coisa, quais são as ideias que você quer passar com os seus slides, com esse slide especificamente? Eu acho, claro, eu estou inferindo, né? Eu acho que a Patrícia tinha o objetivo de passar essas ideias aqui. Tá bom, então como é que a gente passa essas ideias de que a Associação Brasileira de Enfermagem foi fundada em 1926 e teve essa história da Escola de Enfermagem Ana Nery, que as alunas saíram de lá e queriam continuar estudando. Beleza, essa é a nossa missão, passar essas ideias nesse começo da apresentação. Para isso, vamos planejar e depois a gente executa, beleza? Para planejar, precisamos de lousa. Dá licença, Mr. Bean. Eita! Aqui tem lousa. Mr. Bean, sai fora. Maravilha. Primeira coisa que eu acho importante, tem uma data, né? Que é 1926, é uma data que foi a fundação da ABEM. Então a gente tem aqui 1926. Eu acho interessante a gente contextualizar o público sobre o que é uma data. O que é 1926? Representa o quê? Só esse número, só 1926, talvez seja um pouco seco demais. E se a gente vai usar um número seco para falar da Associação Brasileira de Enfermagem para pessoas que nem são enfermeiras e que talvez nem se importem com isso, talvez fique o seco do seco. Então, acho que a gente precisa achar jeitos de deixar a coisa um pouco mais pertencente a todo mundo e não só aos enfermeiros. Então, fico pensando o seguinte: como a gente poderia representar 1926? Então, 1926 tem quais características? Quais características? Se você olhar o Reforma PPT episódio 4, eu faço uma reforma de um slide da minha própria tese de doutorado, em que eu preciso falar da década de 80. E aí eu acho lá um jeito, dá uma olhada lá depois, para ver o que eu fiz com a década de 80. 1926 eu tenho pouco repertório, porque eu não estava vivo, então não sei muito bem o que aconteceu. O que é legal? Pesquisar coisas sobre 1926 e colocar ali coisas que você acha importante e que talvez os outros achem importante também. Eu já fiz uma pesquisa antes sobre 1926 e peguei alguns dados que podem ser interessantes e que poderiam ser legais de alguém olhar e falar: pô, olha como era o mundo em 1926. Então, eu vi que em 1926 teve a primeira transmissão de TV na Inglaterra, se eu não me engano. Então tinha um aparelho de TV rudimentar. Em 1926 foi fundado o Congresso Nacional. Achei interessante isso. Em
nem era na sede que hoje é, lá em Brasília, era numa outra sede, no Rio de Janeiro. Então eu achei isso interessante. Achei curioso coisas de ortografia, de jeitos de se escrever coisas. Olha como se escrevia coisas na época. Pesquisei essas coisas, elas me chamaram a atenção, porque assim, ortografia, eu achei interessante, essas coisas de escrita e tal. Todo mundo escreve, todo mundo já lê, então pode ser algo que seja comum para todo mundo. O Congresso Nacional achei interessante de ver, olha só, acho que pouca gente sabe que foi, é curioso, né? Pouca gente deve saber que foi fundado em 1926, eu não sabia. A TV também, né? Quando que foi a primeira transmissão de TV e tal? Só para contextualizar, e o que já mostra o seguinte, que a ABEM é antiga, né? O que é antigo? E aqui a gente consegue ser um pouco mais específico para dizer o que é ser antigo. Beleza. Então, penso que isso aqui é uma ideia, que pode ser um slide, e uma coisa geral, né? E aí a gente vai um pouco mais específico para, ok, nesta contextualização de 1926, então todo mundo sabe o ano aqui, aconteceu o seguinte, aconteceu que lá na escola, lá na escola, janelinha da escola, aqui a porta, lá na escola de enfermagem, Ana Nery, as aqui são as enfermeiras, tá? Eu vou fazer aqui, elas têm uma cruzinha aqui em cima, um chapéu de cruzinha. As enfermeiras saíram da escola, mas queriam alguma coisa a mais, queriam continuar estudando, então elas fundaram a ABEM no Rio de Janeiro. Me parece um caminho possível, de novo, tem vários possíveis, né? Mas me parece um caminho possível porque você contextualiza o geralzão e depois você afunila para esse acontecimento, e esse acontecimento, dependendo do tempo que você tem na sua apresentação, você pode pesquisar um pouco mais, você pode transformar isso aqui numa historinha para entender as motivações que fizeram alguém criar bem, e não só simplesmente foi criado, tá? Foi criado é muito chato, mas quem criou? Por que criou? Que obstáculo queria vencer? Isso é muito legal. Isso tende a ser mais humano, tende a ser mais as pessoas que se relacionam mais com isso. Então, a ideia geralzona é mais ou menos essa aqui. Aqui é tipo Ana Maria Braga, então o prato já está pronto. Olha só como é que ficou este planejamento nos slides reformados. Então esse aqui é o slide original da Patrícia e os slides reformados, esse aqui virou 2 na verdade. Então essa introdução foi dividida em 2, o slide reformado é esse aqui. Deixa eu tirar eu daqui. Peraí, aqui. Então a gente tem 1926, para chamar a atenção do ano. E aqui a gente tem um jornal de 1926, que olha só, em 1926 a gente ainda escrevia diretor com C, diretor. Em 1926 foi feita a primeira transmissão de TV. E esse cara foi o cara que inventou, na hora que eu estava pesquisando eu lembrava o nome, agora eu não lembro mais. Mas certamente na apresentação é legal falar o nome do cara que inventou essa TV bizarra aí da época. E também o Congresso Nacional foi fundado e a gente tinha uma sede do Congresso, que não é a sede que a gente tem hoje, então era uma sede lá no Rio de Janeiro. Em 1926 também aconteceu o seguinte, que as enfermeiras da Escola de Enfermagem Ana Nery, essa aqui é uma foto original das enfermeiras, a gente consegue ver as enfermeiras, imaginar um pouquinho, se formaram, era a primeira turma, elas queriam continuar estudando, e aí elas decidiram, para continuar estudando, fundar a ABEM lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, em 1926, criou-se a ABEM no Rio de Janeiro. Essa foi a minha pegada mais visual para dar as ideias para o público do que aconteceu. Então, fui para longe do texto e mais para ideias que acontecem. Beleza?
Se você quer saber alguns detalhes de execução, assiste o vídeo de execução do Reforma PPT. A gente se vê por aí.